Saudações, senhoras e senhores. Bem, estamos pela primeira vez fazendo uma transmissão ao vivo, né? E vamos dar início. Eu sou o José Petit e estou aqui ao lado da minha amiga e co-apresentadora Beatriz. Nem tão amiga assim, né, Petit? Vamos falar a verdade. Eu sei que você me odeia. Salve família, mãe da Fernanda, filha da Regina, diretamente de Duque de Caxias. Inclusive, hoje é um dia péssimo para se falar mal de Duque de Caxias, porque ontem tivemos Ludmilla sendo apresentada por nada mais, nada menos que quem? Que Beyoncé no Coachella. Então, assim, ontem Ludmilla estreou no Coachella. E hoje nós estamos aqui estreando ao vivo no YouTube. Tá tudo sincronizado. Tudo sincronizado, né? E hoje nós vamos falar de quê? De Duque de Caxias, terra de mulher bonita, terra de Zeca Pagodinho, de Bruna Marquezine, de Denis DJ, que inclusive pode ser que já tenha topado com o nosso convidado, porque sei que eles são ali mais ou menos da mesma área, né? Tem uma história dessa aí que rola. Cria do Morro do Sapo. Hoje quem vai trocar uma ideia com a gente é o Wesley Teixeira, que é diretor do Perifa Connection, membro da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direitos e da Coalizão Negra por Direitos. Ele é pré-candidato no segundo maior colégio eleitoral do Rio e que elegeu Bolsonaro no segundo turno no pleito presidencial no ano passado. Wesley? Boa noite. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês, é um prazer. Novamente, de Caxias pro mundo. Esse é o nosso lema. Ludmilla, essa pretinha que foi lá e arrasou, né? E ela representa tanta coisa. Sim. Sendo de Caxias, Ludmilla estudou escola pública. E eu também, né? Então, os frutos da escola pública são muito importantes. A educação, sem dúvida, é uma estratégia que foi usada pela gente que veio de baixo, do povo, de mãe simples, para melhorar de vida. E eu comecei minha luta ali e comecei com 12 anos. Já estou agora com 28 e desde então encarando novas lutas e vencendo como Ludmilla está vencendo. Isso aí. Eu sou de Jardim América, né? Um bairro maravilhoso, planejado, um bairro residencial, tá? Muitas pessoas querem ir a Jardim América. Na verdade, muitas pessoas querem ir a Vigário Geral para comprar lá na Praça 2 e falar que é Jardim América. Inclusive, quem é de Caxias vai. Mas eu tô aqui para apresentar o meu convidado, Antônio Carlinhos, ele que é o criador do jornal Liberdade de Expressão e também idealizador do projeto Toque de Liberdade. A sua câmera é aquela ali, Antônio. É isso, Petit. Eu agradeço, né, o convite de estar aqui com vocês nessa noite aqui memorável, né? Vamos rir um bocado. Já rimos, né? Já estamos rindo aqui no aquecimento, a gente já deu uma risadinha. É isso, eu sou Antônio Carlos, né? Sou jornalista, funcionário público, idealizador do jornal Liberdade de Expressão, para tratar das nossas coisas, das coisas do nosso bairro, da nossa região, buscando melhoria, buscando a inclusão. Através do nosso projeto Toque Liberdade, a gente busca a inclusão. É um projeto oferecido para as crianças, né? E a gente tem... Foi uma surpresa, porque eu não contava que poderia ter tanta coisa legal, eu poderia conhecer, perceber tanta coisa boa e receber tanto carinho como eu tenho recebido. Porque além das crianças que a gente trabalha, a gente foi recebendo... Eu recebi um especial autista, daqui a pouquinho 2, daqui a pouquinho 3, e hoje a gente está lá com algumas crianças autistas, algumas crianças imperativas. E a gente está tocando, é um trabalho muito legal, uma coisa muito gostosa, muito gratificante a gente trabalhar pelo nosso bairro, né? Como o Petit falou, né? Eles falam que vão a Jardim América, mas eles vão em Vigário Geral. Mas agora eles vão a Jardim América também. Por causa da cesta básica. É verdade. Né? O maior polo de venda de laticínios. Né? E sem contar que a Duta, no trecho do Jardim América, sempre foi o maior polo industrial, né? Dos maiores ali, né? Aquele circuito ali. Então o Jardim América é muito bom, tem muita coisa e muito artista, né? Nelson Cavaquinho. Terra de sambista. Olha eles, Nelson olha eles. Terra de sambista, essa tá? competição, essa Tem semana muito. vocês
vocês vão passar dificuldade. Vocês estão passando, difícil. Ih, rapaz, a gente tá no passado. Mas a gente tem Nelson Cavaquinho, a gente tem do Black, a gente tem os avassaladores que tá ali vizinho, entendeu? Eu quero saber os hits, meu irmão. Eu quero saber dos hits. Piti, eles não sabem que nós temos o Carlinho Madrugada, infelizmente, né? Não está mais conosco. Um dos autores do maior samba de todos os tempos, Sublime Pergaminho, né? Que narra uma história maravilhosa falando da libertação dos escravos. Quem não conhece, consulta aí, né? Consulta aí. Mas ninguém pode vencer de não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se ficar de causada... A porrada come. Não, esquece, irmão. Essa semana nós só estamos só na felicidade. Mas tudo aconteceu graças a um verso imortalizado e de repente uma lei surgiu e os negros dos escravos, do cinema escravo do Brasil, transformado em samba. E tudo isso seria cantado no quintal do Zeca Pagodinho lá em Xerém. E com certeza eles cantam. Uma batalha cultural, gente. Olha a batalha cultural. E sem conta, qual é a terra? A terra do pega. Onde é que tem pega? Jardim América, rapaz. Pô, Copa do Mundo, tá lá, o Brasil ganha. Nenhum lugar melhor pra comemorar que o pega de Jardim América. Mas tu gosta de merenda de escola? Quem não vai pra escola pra comer merenda? Caxias é a primeira escola a servir merenda na América Latina, Caraca. irmão. Todo mundo que tá vindo pra escola merendar, já ouviu essa? Tu começou em Caxias. Caraca, eu não sabia dessa não, impressionante. Não sei se começou em Caxias, só sei que eu sempre comi merenda na escola. Foi Mate com angu. Maneiro, a primeira experiência de escola a servir merenda na América Latina fica em Caxias. Que bom, porque eu tenho o maior orgulho em dizer que estudei na escola pública também, assim como você, Wesley. Entendeu? Estudei na escola pública e adorava aquele macarrãozinho com salsicha, aquele arroz com peixe, entendeu? Estudei lá na minha escolinha, graças a Deus, nosso embaixador. Um abraço aí, meus amigos embaixadores. Tranquilo. Bem, como vocês estão percebendo, existe aqui uma batalha cultural aqui, né? Jardim América é mais ou menos vizinho ali de Caxias, ali pelo aquele rio. Eu acho que é o Acari, né? Se não me engano. É o Acari? O Acari passa lá na Rodolfo Chamberlain. Acho que é água lá na Baía do Guanabara. Ou Pavuna. Não, acho que é o Pavuna, né? Que a gente é meio vizinho ali da linha vermelha. Ficap. Essa bacia aí eu não entendo muito bem. Não. Sei que ali tem o Rio dos Cachorros e lá atrás é o Acari. Quero saber se vocês têm refinarias, tem polo petroquímico. Vamos lá. Se vocês são... A gente tem a cesta básica. Vocês são o 19º maior PIB do estado. Quero saber. Não. O Jardim América é só um bairro, né? Poxa, não dá pra... Jardim América é só um bairro. Isso é verdade. Não vamos comparar, né? É verdade. Veja a autoestima do morador do Jardim América. Tá competindo com a cidade. Competir com a cidade é realmente, né? Tem autoestima. Aí você consegue ver o tamanho do nosso orgulho, né? Pô. A gente tem o maior campeonato de várzea do Brasil. Primeiro ginásio de futebol de botão do mundo. Não é? Futebol de botão. Tem um ginásio, tinha um ginásio. Tem uma das maiores feiras livres da América Latina. Verdade, agora, uma coisa que eles ganham da gente, de lavada, assim, que a gente infelizmente tem que baixar a cabecinha, é que eles sabem quem é o prefeito. Você sabe quem é o prefeito de Caxias? Ai, meu Deus. Isso aí já deu pano pra manga. A gente foi pro centro de Caxias. Perguntar se as pessoas conheciam o prefeito da cidade. Ninguém sabia o nome. Eu vou ser sincero, eu não sei quem é. Teve o dia do prefeito. E aí lançaram uma foto. Tá bom, o nome talvez as pessoas não conheçam. Mas aí lançaram uma foto pra tentar saber quem era o sujeito. Cara. Ninguém sabia que era o prefeito. Isso. Porque lá, o prefeito, ele é o tio do ex-prefeito. O atual. Washington Reis. Então, é um clã, é uma monarquia. Entendi. Ele já indicou o tio, que eu falo que é o primeiro prefeito laranja do Brasil, porque funcionário laranja tinha. Agora, prefeito laranja é novidade. E agora ele quer indicar o sobrinho dele, que é o Netinho Reis. Então, assim, é dinastia. Caraca. E aí eu fico brincando que vai ser o filho do povo contra o filho do rei. Né? Olha só, arrasou. E é uma pena, é lamentável, porque é uma família que também tem crimes ambientais nas costas. Né? A gente sabe que essa falta de conhecimento do povo sobre quem é o prefeito também está muito relacionada à educação.
né, que é uma pauta que eu sempre vou trazer, porque eu sou educadora. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre política na escola, ao contrário do que as pessoas falam, dizem que não, né, que política não se discute, mas a gente discute sim. Questões partidárias já é outra coisa. Agora, sobre política, sobre direito, falar sobre o básico para que eles entendam e tenham noção do poder que eles têm na hora de fazer as suas escolhas é obrigação. Então, você como professor que está me assistindo, você precisa fazer a sua parte, porque a mudança começa ali dentro. Okay. E isso dos crimes ambientais, a gente vai falar aqui de um debate que é basicamente sobre o meio ambiente. A gente tem uma realidade que em 30 anos a gente foi governado pelas mesmas famílias. Sim. E essas duas famílias levam nas suas costas crimes ambientais condenados comprovadamente por isso. Você está falando especificamente de Caxias. Em Duque de Caxias. Tá. Os prefeitos de Duque de Caxias, sim, tanto o ex-prefeito, que agora quer indicar o sobrinho, quanto um outro ex-prefeito, que agora também é competidor comigo no pleito, são condenados por crimes ambientais, deixaram a cidade uma vez... em 2 meses com lixo, o outro tentou construir imóveis em áreas que são de proteção. A gente teve e presenciou o que foi a realidade do maior lixão que tinha no Rio de Janeiro, um dos maiores lixões que tinham no Brasil, inclusive, que é o lixão de Gramacho. E aí você vê uma situação que nunca teve uma reparação para aquela região, nunca teve uma reparação para as pessoas que sofreram com as consequências desses crimes, porque esses crimes são consequências na vida de um monte de gente da população, né? Infelizmente, que enriquece a poucos e com esse poder do dinheiro eles continuam no poder se mantendo. Bem, nós entramos num assunto que, de uma forma triste, acaba nos unindo, né? Que é a questão das enchentes, né? No dia 13 de janeiro, o bairro de Jardim América, outros bairros do Rio de Janeiro e muitos distritos, né, de Duque de Caxias foram atingidos pelas enchentes, né? Jardim América ficou mais da metade, né, com submerso ali, né? E eu pesquisando, né, sobre o nosso convidado, lembro que ele falou sobre o bairro de Pilar, né, que foi bastante afetado, e outras regiões também. Então a gente decidiu falar nesse episódio sobre a questão das enchentes, né, e entender como que funciona, né? E a gente estava aqui até antes conversando sobre a questão de um termo. Nós somos o Tabloide Negro, a nossa mídia tem uma temática racial, né? E a gente queria abordar a questão do racismo ambiental, tá? Que a ministra, né, a Aniele Franco, ela inclusive, após as enchentes, eu separei um trecho, né, que ela mesma afirma que há racismo ambiental, né? Que tudo isso que aconteceu é racismo ambiental. Beatriz, se você quiser explicar aí, você fica à vontade, tá? Sim, a gente sabe que esses períodos de forte chuva são fruto das mudanças climáticas, né? E essas mudanças climáticas são devido à degradação ambiental que poderia ser evitada ou amenizada pelo poder público. E essa omissão do poder público é uma manifestação do racismo ambiental, que é caracterizado pela falta de infraestrutura, de planejamento e de políticas urbanas. O racismo ambiental é uma forma de discriminação institucional. Ela é institucionalizada, é um processo histórico e político originado desde a elaboração e até a aplicação das leis e das políticas socioambientais. Então, assim, não é à toa que em Jardim América e alguns bairros em Duque de Caxias, em Duque de Caxias foram afetados por essas mudanças climáticas. Não é à toa que as pessoas pretas e pobres têm sofrido cada vez mais com essas mudanças climáticas. E para isso eu gostaria também de ouvir um pouquinho do Wesley, que é uma pessoa que tem um trabalho voltado para o meio ambiente também, né? Eu queria saber o que você tem a dizer a respeito. Quero que você fale também um pouquinho sobre essa falta de assistência do Estado a essas áreas especificamente, né? O porquê que isso acontece, para as pessoas entenderem. Olha, eu vou começar então a falar do problema. A gente está falando aqui de racismo ambiental. E quando fala esse termo, as pessoas pensam, então, você está querendo dizer que a natureza está atingindo somente as pessoas negras?
Não é isso que a gente está falando. É importante entender que as chuvas são sim da natureza. Só que a natureza, ela é alterada a partir da ação humana. Sim. E existem seres humanos que têm alterado a natureza de forma desproporcional, sem nenhum tipo de preocupação para o seu próprio enriquecimento. Então, quando eu destruo a Amazônia, faço desmatamento, eu acabo modificando muitas vezes, por exemplo, o fluxo dos rios aéreos que levam e trazem a chuva. Faz com que aconteça que eventos climáticos se tornem mais extremos. Então eu passo a ter chuvas muito mais fortes, com um volume muito maior do que deveria, e períodos de calor, seca muito maiores, que também prejudica, porque acaba tornando o solo menos permeável para quando essas chuvas mais fortes vierem novamente. Isso para enriquecimento de uns poucos. E esses poucos, ao mesmo tempo, causam consequência na vida de muitos. Quem são esses muitos? Quem são os atingidos quando a chuva vem e as barragens caem, as águas alagam as casas? Geralmente, são pessoas que moram num determinado território, que é um território periférico. Esse território periférico, as pessoas moram lá não porque elas escolheram morar, porque muitas vezes foi a única opção que elas tiveram de morar ali. Desde a escravidão, a gente tem uma realidade no Brasil que muita gente tinha terra e todo mundo foi liberto sem ter para onde morar. Sim. E as pessoas foram morar onde elas podiam, não onde elas queriam. Esses territórios periféricos, então, são ocupados por pessoas que têm uma baixa renda, pessoas que são, na sua maioria das vezes, mulheres. Então, é um território que a maioria é mulher e é um território onde tem maioria negra. Isso é comprovado pelos dados do IBGE. Então, se atinge principalmente essas pessoas, existe uma desigualdade no impacto. É isso que a gente está querendo dizer. Então, esse termo trata disso. A gente vê isso na realidade na ponta. E a questão é, tem solução. Não é a chuva, ela vem da natureza e ela é natural, mas as consequências e sobre quem ela atinge não é natural. Dá para modificar, dá para fazer diferente. Você disse até que as enchentes, eu gravei que eu achei muito interessante. As enchentes não são naturais, são frutos da falta de infraestrutura. Exatamente. A chuva é natural, a enchente não. A chuva é natural. O deslizamento de terra, não. Isso é falta de obra de infraestrutura. Inclusive, tem que dizer, a gente tem uma cultura na Baixada de prefeito que faz asfalto. Asfalto não soluciona o problema da população. Ele vai continuar com aquele problema. Tem prefeito, por exemplo, o meu, que faz obras de desfavelização. E aí, para canalizar o rio, ele quer remover as pessoas sem dizer para onde elas vão. Ele está piorando o problema. Porque a gente precisa fazer, são medidas a curto, médio e longo prazo. A curto prazo é simples. Você precisa monitorar as chuvas. Aqui no Rio, inclusive, fazer um elogio. A resposta sobre as chuvas é muito rápida. Por quê? Porque a prefeitura tem uma central de monitoramento. Quando a chuva começa a vir, você tem um sistema de alarmes e de aviso para a população sobre o que ela tem que fazer. Isso não acontece em Caxias. A população fica vendo avisos. Eu produzi no meu Instagram um sistema de monitoramento popular. E foi aí que muita gente chegou e foi conhecer o nosso trabalho. Porque a gente pedia para as pessoas me mandarem um vídeo da onde ela estava naquele momento. E a gente ia juntando esse vídeo e já dava para perceber quais eram os bairros que estavam sendo principalmente os mais atingidos. Quais eram eles? Foram o Parque Vila Nova e a Vila Ideal, o Pilar e o Amapá. Nessas últimas chuvas, no Amapá, a água foi descer 72 horas depois. Caraca. No Pilar, a água foi descer 48 horas depois. O lixão ficou numa situação onde não só as águas foram um problema, mas elas se misturaram com as águas do esgoto. Então, misturou esgoto com água, que invadiu a casa das pessoas. Então, você precisa ter um sistema de monitoramento, alarme e informação. Isso não tinha. Depois, você precisa de obras de infraestrutura básica. Sim. A gente é uma cidade rica. Caxias é uma cidade rica, com orçamento alto e com um problema básico, saneamento. Não adianta fazer a rua e não pensar que aquele tem que fazer a retirada do esgoto para um determinado tratamento. Então, retirar o esgoto e tratar ele, para ele também não voltar para a natureza e poluir, por exemplo, a Baía de Guanabara. E você precisa pensar que a água tem que chegar na casa das pessoas, porque esse é um outro problema que as pessoas enfrentam. A falta de água. Isso é o básico que dava para fazer. É obra que gera trabalho na porta da casa da pessoa, porque quem faz essa obra, geralmente, é o pedreiro do bairro, que já faz isso por livre e espontânea necessidade. Agora ele estaria sendo financiado para aquilo acontecer.
economiza na área da saúde. Porque quando você não faz isso, você gera um problema para o sistema de saúde, porque vem um monte de doença de pele. Quem não conhece uma criança nossa que teve uma doença de pele? Ou pior, vem um período como a dengue, então você teve muitas chuvas, falta de saneamento básico, aquilo começa a gerar ali uma epidemia, uma pandemia, um problema que não precisava. Por quê? Era só você tratar o esgoto de forma adequada. E obras grandes. E aí depois eu falo das obras grandes, porque... Antônio, você falou sobre o seu sistema de monitoramento, e aí o Antônio, ele tem, em Jardim América, né, o jornal Liberdade de Expressão. Eu falo Jardim América porque a gente é de lá, mas o jornal também fala de Vigário Geral, adjacências, fala, né? Antônio, como que é esse jornal? Como foi fazer a cobertura das enchentes e o que você observou naquela enchente? Porque a gente tem lá o histórico em Jardim, né? Tem essa enchente de agora, que foi a pior, dia 13 de janeiro de 2024. Teve a de 2013, né? Uhum. E teve a da pandemia também, a pré-pandemia, que derrubou as casas. Derrubou as casas lá. Né? Então, por favor. O jornal acompanha, né, todos os fatos que acontecem na nossa região, do Jardim América e o entorno, né, e algumas notícias de interesse público em geral, né, algumas coisas que são de interesse da cidade que as pessoas acabam não tendo muito acesso, então a gente divulga algumas coisas que a prefeitura faz, alguma coisa de serviço, né? E a questão da chuva, essa chuva do final de janeiro foi uma das piores da história lá no Jardim América, se não a pior, né? Porque realmente foram, assim, centenas de famílias que ficaram em situação muito ruins, né? Muito ruins mesmo. Água no perderam teto, tudo, né? Teve gente que teve água com 2 metros de casa, 1 metro. Quem teve pouco, teve 1 metro de água em casa, né? Porque o bairro do Jardim América, ele é cortado por 2 rios. O Rio dos Cachorros e o Rio Acari, entendeu? Esse Rio dos Cachorros é um rio que corta o bairro, né, que recebe um fluxo de água muito grande, porque o Jardim América tem a Avenida Brasil, que é alta, e tem a Dutra. O Jardim América está embaixo. Então, o fluxo de água que vem em dias de chuva é muito forte, né? E aí, se o rio enche, joga para fora, e aí já começa a entrar água dentro de casa. As pessoas têm um sistema deles, né? Infelizmente, parece brincadeira, mas as pessoas começam a perceber que o rio está enchendo dentro de casa. Eles vão no banheiro, escutam no vaso, a água já aquela borbulhando, aquela erupção, né? Eles já sabem que o negócio está sério. E o rio é um indicador também. O rio é um indicador. O Rio dos Cachorros é um indicador de que eles têm que ficar alerta, de que tem que tirar o carro das áreas que alagam, das partes mais baixas do bairro. Eles têm que correr, porque à medida que o rio chegou no nível o gargalo do rio, né? A área de vazão de um lado a outro do rio é bem extensa. Se não me engano, tem uns 10 metros, né? Então é uma coisa muito grande para encher, mas enche. Enche, né? Enche, então do lado esquerdo do rio todo fica cheio, metade do bairro. E aí o rio Acari, onde tem as famílias construíram à beira do rio. De um lado é uma comunidade, do outro é o bairro formal, mas também que o rio que tinha, que construíram. Então o rio que tinha uma vazão, vamos dizer, de 15 metros, não é? 10 metros, está com 3. Como é que limpa um rio desse? O pessoal não faz dragagem, não faz isso, mas como é que vai dragar? Você tem de um lado do outro, casa aqui, né? Era desse tamanho. Aí foram construindo, foram aterrando, ficou desse tamanho assim. Se o braço da draga entrar e remover o fundo, vai desestabilizar as casas. Então, o processo que se iniciou após essa enchente, essa última enchente, né, de janeiro, que foi a pior de todas, que andar na rua, eu saí um dia assim que a chuva parou, a água começou a baixar, né? Eu sou funcionário lá da prefeitura, da gerência executiva local, e eu, além de ser jornalista fazer o Jornal Liberdade de Expressão, também sou funcionário. Eu saí, fui para a rua para acompanhar. A Defesa Civil, a Guarda Municipal, a Defesa Civil montou uma base numa rua próximo, ponto que não alagou. Então eu esperei a água descer, porque onde eu moro alagou, eu perdi meu carro na enchente. Caraca.
Muitas pessoas no meu perderam. prédio, todos os vizinhos perderam o carro na enchente. No meu prédio. Vários amigos meus perderam tudo. Várias amigas, várias famílias, né? Então, quer dizer, generalizar, quem mora de uma faixa de metade do bairro para o lado do Rio, que eu moro longe do Rio ainda. Para você ver o alcance que teve, o impacto que foi, a quantidade de água que teve. Né? E eu saía na rua, eu já via as pessoas já assim, se arrumando para limpeza. Sabe? Era uma coisa assim, uma cena triste de ver. E as pessoas, eu passava, algumas ruas que eu passei de cabeça baixa. Porque não dava para... Você até me emociona, cara. Sim. Porque não dava para acompanhar a tristeza das pessoas jogando aquelas coisas dele na cama, armário de cozinha, armário de mesa, tudo, roupa de criança, tudo jogado na rua. E o cenário pós-guerra depois um cenário também, feio, né? Muito triste. Um cenário deprimente, uma sujeira na rua. Demorou um tempo para limpar tudo. E né? demorou para voltar a água, né? Porque eles prenderam a água para ter esse lance exatamente. também. Demorou. Entendeu? Porque tem a questão do abastecimento, que é para determinadas áreas primeiro. Exatamente. E daí, depois disso, ainda teve falta d'água. E depois teve... Algumas ruas ficou com falta de luz. Né? E a limpeza não estava. E muita crítica em cima disso, né? Porque a limpeza não foi tão rápida como eles queriam. Muita gente fazendo comparação. Porque se fosse em Copacabana, que aquele lixo limpa Entre rapidinho. o bairro mesmo, eu lembro, partes ricas do bairro sendo criticadas pelas partes pobres, dizendo que estava havendo privilégios na hora da limpeza. Né? Exatamente. Mas disso tudo, tem um lado bom, que as pessoas, né, se mobilizaram, se ajudaram. Sim. Várias campanhas surgiram, entre eles, os moradores se ajudando, as igrejas se ajudando. Mas o problema da enchente, como é que vai resolver? É uma situação que a gente também não pode normalizar, né? A gente não pode normalizar, é uma questão de infraestrutura. No caso de vocês têm também um prefeito e ele precisa resolver. Não, ele é o trabalho dele. Deixa eu aí, só, falando gente... isso de resolver, no caso de vocês, primeiro é horrível mesmo esse cenário. Eu cheguei nos bairros e ainda não estava no momento da limpeza. Quando eu cheguei, a água ainda estava lá, nesses principais bairros. E aí eu entrei na água porque eu tenho parentes nos dois bairros que eu falei, no Pilar e na Vila Ideal, Parque Vila Nova, Lixão, ali, nesses dois bairros. Tem duas tias que moram nesses bairros. E eu fui por quê? Porque não dava para fazer comida. A maioria dessas águas, elas ficam embaixo, né? Então, como... tem a cisterna embaixo, as pessoas não conseguem nem sempre fazer comida. E eu fui levar comida. E aí isso se transformou numa campanha de solidariedade. Então a gente foi levar comida, material de limpeza, levar móveis, doação. Esse foi um processo. O poder público precisa pensar nessa reparação também. Então depois que tudo é perdido, tem que ter formas de você fazer com que as pessoas tenham acesso, nem que seja a crédito, para conseguirem reconstruir sua vida e recomeçar mesmo. Algumas pessoas perderam cama, geladeira, fogão. Isso é uma possibilidade. Perderam tudo. Então, acho que a reparação é uma coisa que pode ajudar. Mas grandes obras de infraestrutura precisam ser feitas. E isso o governo federal tem que apoiar. A gente teve, na época, que era o projeto Iguaçu, que tratou da nascente lá dos nossos rios, que impactam aqui, porque o Rio Iguaçu é a maior, né? É o primeiro, é da onde vem, da onde começa. E aí, nesse Rio Iguaçu, por exemplo, a gente fala, tem que fazer com que esses rios menores tenham formas de serem conduzidos, e isso existe. Você coloca uma compota de um rio para o outro e você conduz a água desse rio para o rio maior. Então os rios auxiliares têm que ser conduzidos para os rios maiores. Além da condução dos rios auxiliares para os rios maiores, tem que criar áreas de alagamento, que não tem jeito. Você tem que criar um espaço para que isso seja possível. Além disso, dá para fazer estações de bombeamento. No nosso caso, lá no Pilar, por exemplo, tinha uma estação de bombeamento que deveria estar funcionando, e a estação de bombeamento que tinha 5 bombas, só 2 estavam funcionando.
Então, talvez se as outras 3 bombas estivessem funcionando, o impacto teria sido menor. E precisa de mais estações de bombeamento como aquela. Se tivesse uma daquela no Amapá, se tivesse uma daquela que pegasse a região do Parque do Lixão e do Parque Vila Nova, isso não estaria acontecendo. E se a gente já viu que isso vai acontecer, essas obras precisam chegar. A gente precisa garantir, e aí é uma articulação do poder local, da prefeitura, com o governo do estado, que precisa articular com o governo federal. Então, acho que é um pouco essa... acho que não dá para normalizar, porque tem solução sim. É isso. Tem jeito. E tem outras tecnologias. Asfalto, por exemplo, hoje a gente vê, acho que é Itaboraí ou Itaguaí, que foi uma experiência que a gente estava estudando, porque eu estou fazendo um programa de governo. E aí eu estou pegando experiências boas de várias cidades e estou chamando alguns especialistas. Por exemplo, por isso que eu falei da estação de bombeamento, eu fui lá com o Emanuel, que é um engenheiro ambiental, um garoto muito bom, e foi lá estudar, entender aquela realidade. Itaboraí ou Itaguaí tem uma experiência de asfalto permeável. Olha. É uma tecnologia que permite com que o asfalto, a água, seja absorvida mais rapidamente. Então, assim, quanto mais a gente usar da tecnologia e tentar resolver esse problema, é mais importante, porque eles vão se tornar cada vez mais contínuos com as mudanças climáticas. Esse é um fato. E a desculpa vai ser sempre orçamento, né? E aí, não é orçamento, é prioridade. Porque isso é sobre vida ou morte de um monte de gente. Isso aí. E o governo do estado precisa resolver o seu problema. O governo do estado tem um problema de arrecadação, que não pensa como resolver. Então, o governo do estado não pensa como resolver o problema de arrecadação da nossa região. Quais os potenciais que a gente tem? A gente tem potencial turístico que pode ser melhor explorado. Inclusive, Caxias tem que dar sua contribuição para isso, né? Então, estava aqui falando da Feira de Caxias. Quanto mais gente não pode ir? A gente tem cachoeiras na cidade. A gente tem falado dos empreendedores. Quanto mais empreendedor surgir, tendo investimento... Caxias, diversos bares, eu vi vocês falando da Dutra e da Avenida Brasil. Metade da nossa cidade é zona rural. Uma cidade que tem um potencial de produzir comida boa, mais barata, para a mesa tanto do Rio de Janeiro como do Brasil inteiro. Por quê? Porque fica perto das grandes vias, da Dutra, da Avenida Brasil, da Linha Vermelha, da Washington Luiz, do Arco Metropolitano. É um outro olhar que tem que aumentar, para aumentar a nossa arrecadação, e ao mesmo tempo tem que ter um governo que esteja articulado com o governo federal. Não dá para um governo não se propor a estar articulado com o governo federal, né? Sim. Então, acho que essas duas coisas poderiam ajudar um pouquinho. Eu tenho uma pergunta com relação à Tijuca. Não sei se você sabe, mas tiveram aquelas obras que a Tijuca sofria muito, Maracanã sofria muito com enchente, né? E foi feita uma baita obra lá, né? De drenagem. Aí, se vocês puderem... Mas antes, deixa eu só... Na Praça da Bandeira, né? Mas antes, deixa eu só aproveitar aqui e falar sobre os nossos patrocinadores e patrocinadoras, tá? Nós estamos bebendo água nessas canecas, tá? Que foram oferecidas pelo Ateliê Sublime.canecaria. Vou repetir. Também é de Caxias. Olha Isso aí. É muito importante. Da Mangueirinha, minha região. Para o mundo. Ateliê Sublime.canecaria. Muito obrigado por essas canecas. Se você Obrigada, quiser Sabrina. fazer canecas e outros serviços, né? Também, assim, de prensa, assim, né? De gráfica, também, né? Serviços gráficos em geral. Tem toalhinha, tem personalizados, tem tudo. Okay. Eu quero, hein, Sabrina? E tem também a... Caneca. Essa aí é presente pra vocês. Essa vocês vão levar. Ah, que delícia. Olha aí. E nós estamos gravando, né? Nos estúdios da firma AVI, tá? Graças ao nosso amigo Ian, né, que está aí nos ajudando, nos fornecendo esse ambiente maravilhoso para a gente poder fazer moderno, gravação com ar-condicionado, né? Isso. Eu tô até mal acostumado, quase me agasalhando aqui embaixo. Tá? A minha dúvida é com relação à Praça da Bandeira, quando você fala sobre... Wesley, quando você fala... E Carlos também, se quiser falar, né? Quando você fala sobre essas obras de infraestrutura, né? Eu lembro da Praça da Bandeira, da Tijuca, como ela era e como ela está. Eu lembro que eu estudava lá e ameaçava chover,
todos já sabiam que iria inundar, né? E já avisavam, não vai ter aula, não sei o quê, né? E realmente, chovia um pouquinho, água na canela, água no joelho, né? E aí fizeram uma baita obra lá, né? Que já tá indo até para a segunda fase aqui, pelo que eu tô vendo, né? Obras de drenagem. E aí tem toda essa coisa, né? De comporta, de joga água para lá, bombeia para cá, né? E drena. Drena, então eu acho que a solução realmente é essa, né? Mas aí a gente também vê a diferença, né? Foi feito na Tijuca e não vi ser feito aqui na nossa região periférica. Só um adendo aqui, então, no site da Prefeitura de Duque de Caxias diz que esse trabalho também é feito lá, não sei se você já viu. Eles dizem que fazem um trabalho de limpeza e desassoreamento dos rios e canais regularmente, mas isso a gente não vê, né? Eu acho que isso é... É porque limpeza de canal para a prefeitura é dar um trator pro vereador sem nenhum tipo de planejamento e pedir para ele ir lá fingir que tá limpando o rio e tirar uma foto. Só que isso não resolve o problema. O que resolve o problema é planejamento. Isso que eu tô falando aqui é uma obra com planejamento. Você sabe quais são os principais lugares que alaga. E você falou do rio. O rio dá de 10-0 na prefeitura de Caxias. Com todas as dificuldades que vocês passam, a resposta, por exemplo, disso, de ter uma central de monitoramento, de ver onde está ruim, de montar um espaço para acolhimento com a Defesa Civil, isso... Em Caxias a gente demorou, foi mais de 24 horas para decretar estado de emergência, de calamidade. Nossa. Então você dificulta com que o governo federal possa enviar verba para a cidade. Então não tem um interesse de que isso aconteça. Essas obras que você falou que aconteceram na Tijuca, que tem que acontecer em Acari, por exemplo, e eu sou... Aí mandar um abraço para a galera de Acari, que é ativista, mandar um abraço para a galera... Porque tem uma galera de luta ali, né? Sim. Importante. Sim. Luizinho, meu amigo. Então, tem que acontecer em Acari, em Caxias também. E a prefeitura não está interessada em fazer obra desse estilo, né? Até porque essa obra tem que ter uma fiscalização, um acompanhamento, a população ia ver o resultado. É melhor você fazer um viaduto que leva de um lugar para lugar nenhum e não resolve nenhum tipo de problema de trânsito. É melhor você falar que está fazendo uma obra de desfavelização. O que é desfavelização? E aí você, em vez de pegar as pessoas que estão aqui e direcionarem elas para um outro lugar para conseguir fazer aquela obra, você faz uma canalização. Nesse bairro que alagou, tem uma canalização do rio Caboclo. O resultado da obra é que, depois da obra, alaga mais do que antes. Por quê? Porque foi feito sem planejamento e eles queriam tirar as famílias dali. Eu fiz uma briga, porque quando a primeira proposta dessa obra, eu estou acompanhando esse bairro, vai fazer uns 2 anos, porque primeiro a gente entregava comida para eles ali na situação da Covid, que colocou as pessoas num dilema. Ou elas saíam de casa para ir trabalhar, eram contaminadas por vírus, ou ela ficava em casa e morria de fome. E a gente entregava a cesta básica nessa época. E aí, essas famílias me ligaram um dia dizendo que tinha uma draga da prefeitura falando que ia passar por cima das casas. Caraca. Eu cheguei lá e fui perguntar se tinha algum tipo de documento da obra, o que eles estavam fazendo, se tinha autorização judicial para remoção e cadê o conselho tutelar? Tinham mais de 150 crianças. Não pode se fazer remoção sem conselho tutelar. Aí o secretário virou e falou, eu sou o secretário, eu vou fazer, quem é você? Aí aquilo toca na gente no lugar, a gente que vem de família humilde, a gente que é pobre, a gente que é negro, esse quem é você, em tom de desdém, eu fiquei revoltado e falei, eu sou o Wesley e você não vai fazer. Na época eu era candidato a vereador e eu andava em um carro blindado que tinha sido emprestado por um artista famoso. E aí, quando esse artista estaciona no Leblon, sai matéria. Eu virei para o secretário e falei, olha... Eu virei pro motorista e falei, joga o carro blindado na frente da draga. Virei para ele e falei, olha, vai ser difícil você passar por cima, porque ele é blindado. E se você passar, seu nome vai estar em todos os jornais. Porque quando ele estaciona no Leblon, aparece, imagina se você passar por cima. A comunidade, né, ficou feliz e alvoroço. Eu falei, vamos botar tudo para dentro da casa de novo. Entrei dentro de uma casa, botei a mão na cabeça e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Me dá uma orientação. Aí eu lembrei de um promotor do Ministério Público, que tinha ajudado a gente na época de escola, quando eu era do movimento estudantil, e liguei para ele e falei, doutor, vem para cá para impedir essa obra que é ilegal. E aí ele falou, não vou para aí não, vou mandar uma viatura. Isso iniciou um processo. Esse processo, a primeira proposta da prefeitura para essas 56 famílias era R$200. Você sai de um lugar e vai para onde com R$200? Você vai e faz o quê? Aí a gente conseguiu fazer uma briga e aprovamos com a prefeitura um aluguel social.
E aí eles queriam dar um aluguel social de 300, 400 reais. A gente falou, não, vai ser um aluguel social de quase um salário mínimo. E a gente conseguiu chegar perto do valor do salário mínimo e eles queriam 3 meses, a gente conseguiu ser 1 ano. Então é assim, é esse tipo de briga que a gente está falando por um direito à cidade, para a gente ter uma cidade melhor, mais organizada e para as pessoas viverem nela. Só que prefeito que não pisa na lama, que não vive isso, não sabe o que é essa realidade. Né? Verdade, nem transpira, pô. É isso. Tranquilo, gente. Agora, Antônio, com relação às soluções lá para Jardim América, que você encontra alguma solução? O que eu fico assim muito impactado é que a questão do nosso rio, que o nosso rio recebe, o Rio dos Cachorros, né? Ele recebe quase o Rio de Janeiro todo, né? Que ele vem lá do Jericinó e sai pegando todo mundo e... Não, mas o Rio dos Cachorros até que não é o maior problema, não. O maior problema mesmo é lá no Rio Acari. Lá no Acari, que vem, esse rio vem lá de cima de Coelho Neto, Acari, lá pra cima da Fazenda Botafogo, que lá também sofre muito com a enchente, né? Então enche lá e depois vem trazendo pra cá e quando chega ali, o gargalo diminui, fecha muito, né? Lá naqueles ali alaga rápido, transborda logo, a água volta pelo mesmo lugar que das casas joga dentro do rio, ela volta. E aí volta, vai alagando, você consegue ver a água saindo do ralo na rua, porque chegou no mesmo nível do sistema de drenagem que joga para dentro do rio, entendeu? E aí a água volta, vai subindo, é uma combinação mortal e muito ruim, que é maré alta e chuva forte. Quando acontece isso, aí não tem jeito. Lá o Jardim América alaga. Choveu forte demais durante muito tempo, alaga não só o Jardim América como qualquer lugar. E você não vê a solução? Porque... vamos chegar lá. Lá na Tijuca essa solução foi legal, né? Sim. Esse piscinão lá da Praça da Bandeira, que exatamente é aqueles rios que se encontram, né? Junto com o Maracanã, Trapicheira, acho que é Rio Tijuca, o outro, sei lá, um negócio assim. Uhum. E aí, aquilo um caos total na Praça da Bandeira, na área da Tijuca, só que a prefeitura resolveu aquilo, só que resolver, né? E então não resolveu ainda em outras regiões da cidade, mas está correndo atrás, está fazendo. Lá no Jardim América, assim que a chuva passou, foi no sábado, né? Aí no domingo, foi de sexta para sábado, né? Não, foi de sábado para domingo. Sábado para domingo. Foi sábado para domingo. Na semana seguinte, caiu outra chuva. Né? No outro final de semana, caiu outra chuva. Aí o prefeito esteve lá, né? De sábado para domingo de novo. Caiu outra chuva. Me lembro que eu estava saindo, e essa choveu, encheu um lugar. Eu estava saindo de casa para ir para o aniversário de uma criança, né? E eu falei assim, não vou que tá chovendo forte. Mas, não vai encher de novo, aquela coisa toda lá no Jardim América não encheu. Mas onde eu fui em Ramos, encheu. Quando eu cheguei no salão de festa, o carro parou, o Uber que eu tava parou, daqui não dá pra ir não. Falei, cara, meu salão de festa ali. O que pareça, assim, um passo a mais, eu estaria no salão de festa. E tava cheio, na porta do salão. Caramba. Tava cheio. Né? Eu esperando, e todo mundo, carro pra caramba, todo mundo parando a água descer. A água desceu. Lá no Jardim América, a situação lá no Jardim América é que existe um processo de desapropriação. Imediatamente após a chuva, eles começaram a fazer um cadastramento das pessoas, das famílias, para poder retirar as famílias de lá. E o negócio não andou muito, porque parece que o que estava sendo oferecido, as famílias não aceitaram, não tinham para onde ir, não sabia como é que seria, e a coisa está meio que parada. Está meio que parada lá. Mas a proposta inicial que a prefeitura, segundo informações das famílias, que a prefeitura queria fazer era remover, né, de lá para poder fazer obra no Rio, aquelas coisas todas. Mas é uma coisa que... Só que aí o pessoal não estava muito satisfeito com o valor oferecido do metro quadrado, né? Exatamente. Teve toda a assistência do CRAS da região também, outro problema, saiu canetando todo mundo, né, dizendo porque o CRAS, onde é o centro de atendimento das pessoas, para poder atender, ele também ficou alagado. Sofreu também com a enchente. Aí ficou parado o atendimento, foram para um outro local, para o posto de saúde que também foi atingido. Quer dizer, a tragédia foi grande, o negócio foi pesado, entendeu? E aí até hoje, né, tem lá, não se sabe o que na verdade, os moradores não sabem como é que vai ficar. Porque o que foi oferecido, eles não querem. E a prefeitura até agora não deu uma outra solução. Tá? E as ordens de despejo foram parece que algumas pessoas foram notificadas para sair, né? Mas eles querem, tem uns que querem.
tem outros que não querem. Tem outros que estão especulando o valor. Estão especulando o né? valor, porque, na verdade, são pessoas que pagam aluguel. E aí, quem vai receber o dinheiro? Será que é que paga aluguel? Ou é o proprietário do imóvel, né? A gente passou, depois dessa primeira remoção de 52 famílias, a gente passou a segunda negociação com o Ministério Público por um termo de ajuste de conduta em Caxias. Aproxima, por favor. Por um termo de ajuste de conduta em Caxias. E na discussão do termo de ajuste de conduta, dá para fazer várias coisas. Você pode, indenizar a família pelaquela casa, por onde que tem, pela construção que foi feita. 2, você pode direcionar aquela família para um outro conjunto habitacional já disponível. 3, você pode dar indenização em valor para aquela família e ela vai procurar. E você pode dar um aluguel social. Dá para fazer, inclusive, esse tipo de mediação. Eu acho que, por exemplo, você tem que dar um aluguel social, se tem alguém morando de aluguel, e indenizar o proprietário pelo imóvel. Acho que as duas coisas são possíveis. Então, a gente sempre tentou fazer lá mediações entre isso, porque tem muita coisa que acontece. Por exemplo, tem casa que você tem que dar 2 indenizações, porque embaixo mora uma família e em cima mora outra. Entender que a política pública, ela precisa se adequar à realidade social que está inserida. E é por isso que aparelhos públicos como o CRAS são tão fundamentais. Porque o CRAS permite com que você mapeie esse tipo de coisa. No cadastro único, você consegue saber que numa casa, às vezes, moram 2 famílias diferentes. Isso acontece. Então, agora, na nossa cidade, o CRAS é tomado, por exemplo, por vereadores. A gente tem um loteamento do sistema. Em vez de você ter pessoas técnicas, isso não acontece só no sistema do CRAS, não. Sistema de saúde também. Sim. Se você precisar, em Caxias, de uma consulta médica, de um exame, de um tratamento, você tem que procurar um vereador e esse vereador vai fazer a ponte com o serviço público. Dependendo de qual é o seu posto de saúde, é qual vereador que você vai procurar. Quando, na verdade, deveria ser um processo técnico e com transparência. As pessoas podiam fazer isso hoje de casa, por uma ligação. Isso aí também nada mais é do que uma compra de votos. Exatamente, é um clientelismo. Sim. Você pega aquilo que é público, aquilo que é direito nosso do imposto, e você vai fazendo com aquilo uma barganha com as pessoas. Quando não deveria ser assim, a pessoa poderia ligar de casa, ter uma lista. Isso é histórico, né? Isso é histórico na política, né? É por isso que a gente precisa mudar a história. Não, se é isso é histórico na política. É um hábito que se repete. Exatamente. Né? Esse assistencialismo, essa coisa se repete. E continua sendo assim. E se repete por quê? Porque são sempre as mesmas figuras. São sempre as mesmas pessoas. E quem já fez, não vai fazer diferente. Quem já fez vai repetir o que já fez. E eu acho que dá para fazer muito mais. E dá para fazer melhor. Eu até fiz uma brincadeira com o Petit um pouco antes de você chegar, que eu falei quem são as 2 pessoas que também estão como pré-candidatos, né? Que são pessoas conhecidas, um foi o ex-prefeito. Aí ele e o outro. Eu falei, o outro... O quê? Não, o microfone. O microfone tá aqui. Falei, o outro é uma pessoa que fica capinando quintal, que fica tirando lixo, colocando caçamba. Ele, sério, ele faz isso mesmo? Eu falei, faz, mas isso também tá errado, isso é compra de voto. Porque ela falou de que pareceu que era uma iniciativa do rapaz, que ele arregaçava as mangas. Ele não entende fazia. Algumas coisas. É porque os votos, a gente sabe, Caxias, pelo menos, assim, eu falo muito de Caxias porque é a minha realidade, de onde eu vi. As coisas funcionam assim. As coisas funcionam assim. É um cara que consegue um medicamento, é um cara que capina um loteamento, que manda capinar um loteamento, que deixa a calçada, que coloca a calçada, né, que asfalta, que organiza tudo. Então as pessoas acham que isso é um favor, quando na verdade é um direito delas. Entendeu? Por isso que eu falo que a gente precisa educar as nossas crianças primeiro, porque eu acho que é a partir dali que a gente vai formar essa consciência, porque as crianças acabam educando os pais por tabela. Né? Eu acho que um jeito da gente mudar isso é através da educação. Com certeza. E eu fui a Sobral pegar uma experiência de educação, é uma das melhores avaliadas no Brasil. Tu encontrou o Ciro lá? Não, mas encontrei uma galera boa, cara. Encontrei o secretário de educação da cidade e de lá veio uma experiência que é o ensino integral. Sim, que na verdade era uma ideia de Brizola. Sim. Eu tenho falado muito de Brizola, de Darcy Ribeiro. Cada vez mais sucateados. E os brizolões são uma grande ideia, uma das políticas públicas que a gente lembra até hoje. E Brizola dizia que se a gente tivesse investido em educação junto
com aquela turma toda que estava naquela época, Darcy Ribeiro, teríamos tanto presídio, nós né? não teríamos tanto presídio. Então a situação de violência que o Rio gerou hoje foi porque nós não investimos na educação. E quando alaga, vai para onde? Pro Brizolão. Não, e nós vamos passar mais... Porque tem uma infraestrutura pensada. Você vê que a parte de baixo do Brizolão, ela é aberta e as coisas acontecem a partir da parte de cima. Verdade. Por quê? Porque tem uma... É você pensar dentro daquela realidade. Então, escola em tempo integral deveria ser um compromisso de qualquer prefeitura como a nossa. Porque a criança, ela precisa aprender integralmente, ela precisa de um cuidado integral, inclusive da saúde. A gente viu numa pandemia como ter uma educação para a saúde é importante, como ter uma educação ambiental, como ter uma alimentação que a gente estava falando aqui. Adequada. A primeira... E o Brizolão também tinha essa política, né? Porque tinha atendimento. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, não vou falar aqui de ano, eu estudei no Brizolão, estudei no Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Sim, lá na Chopin. E tinha dentista na escola, Sim, tinha verdade, tudo, né? tinha todo um atendimento, não era... Eu não peguei a parte de educação integral, quando eu entrei já tinha acabado isso, mas assim, existia essa iniciativa, entendeu? Claro. E você aprende, a escola se torna um espaço atrativo para o aluno, você pega esse aluno que vai até o 7º ano ali, e você garante com que ele saiba, com 7, 6 anos de idade, ler, escrever fluentemente. Eu vi crianças lendo fluentemente. Isso é impressionante, porque você permite com que ela leia o mundo. Mas para isso precisa garantir uma infraestrutura boa, como Sim. é de um Brizolão. Não dá para sala de aula parecer uma sauna, não dá para a gente ter escola vazando dentro, e precisa valorizar o professor. Caxias está passando por uma situação muito difícil com os servidores públicos. Sim. São mais de 8 anos que os servidores públicos não têm o reajuste na inflação. Então são 8 anos que eles estão perdendo seu poder de compra. E já foi um município que a educação era concorridíssima. Todo mundo queria fazer concurso para Caxias porque pagava melhor. E não tem nem mais concurso público. É. Então você tem 8 anos sem o ajuste da inflação, você tem uma realidade sem concurso público, você tem as empresas terceirizadas que atuam tanto na educação quanto na saúde, com conflito com a prefeitura diz que pagou, a empresa terceirizada diz que não pagou, e o resultado final é o quê? É posto de saúde do Natal até depois do Ano Novo sem funcionar, hospital sem funcionar. Você tem uma realidade que o servidor, que o terceirizado não recebe seu salário e o servidor não é valorizado. Não tem como fazer uma boa política pública sem não valorizar o servidor. No caso da educação, tem que garantir formação continuada, para o cara estar animado, para a pessoa estar empolgada. Então, infraestrutura, valorização dos servidores e uma qualidade, seja ele qual serviço. Na educação tem que ter uma qualidade de ensino. Na saúde tem que ter uma qualidade no serviço de saúde. Municipalizou, o prefeito pegou e tornou vários hospitais municipais. Mas, sinceramente, a população tem medo de ir para o hospital. Acha que vai para o hospital e vai voltar morto. Sim, verdade. Verdade. E aí eu vou te provocar, já que você tocou nessa questão, e aí eu vou começar a entrar ali naqueles assuntos políticos, Cavernosos. né? Você tá falando aí, me dá a entender que você vai resolver, né? Claro, essa é a nossa proposta. Não só eu, com um time muito grande. Tem uma galera aí que é pré-candidata a vereador, porque a gente precisa mudar a Câmara de Vereadores. A gente tem uma candidatura que é do presidente da Câmara de Vereadores, essa Câmara que a gente está falando, que não fiscaliza, que não cobra. Essa Câmara aqui precisa ser renovada. Precisamos de cara nova lá. Então, estamos aí com uma turma de pré-candidatas e candidatos, que também tem isso. A gente precisa de mais mulheres ocupando esse lugar na política. E estamos aí com uma turma de especialistas. A gente pegou um monte de gente que pensa sobre diversas áreas e está juntando para formar propostas, e gente experiente, gente que é servidora pública e que consegue contribuir para o nosso processo. E além disso, para ser mais democrático, a gente criou um site chamado Caxias de Cara Nova, onde qualquer pessoa, você que está me assistindo, você pode entrar lá, digitar caxiasdecaranova.com.br e você pode deixar sua proposta. O que você acha que precisa ter no seu bairro? A gente quer ouvir para pensar. Porque Caxias é uma cidade importante para a região metropolitana. A gente está conectado com o Rio, a gente está conectado com outras cidades da Baixada Fluminense. Então, precisa pensar um programa com qualidade de propostas para resolver. E porque você é todo brisolista aí, por que você não foi pro PDT? Por que você está no PSB? Olha, o PSB. Primeiro que o PDT na minha cidade está aliado do atual... o PDT tem essa característica. Mas temos muitos companheiros do PDT que estão apoiando a minha campanha.
Como a gente tem muitos companheiros do PT que estão em outra candidatura, que estão apoiando a minha campanha. Porque eles sabem o que eu defendo. Independente de partido, as pessoas podem fazer esse troca-troca de partido que rola toda hora, mas a gente sabe o que as pessoas defendem, quem elas são, qual é a sua trajetória. Eu tenho uma trajetória no campo democrático. Eu nunca mudei de lado. Eu sempre tive desse lado daqui. E é do lado do povo, é o que você falou. Eu nunca fui filho da elite, filho daqueles que tinham muito dinheiro e que tinham interesses econômicos. Eu brinco que a nossa campanha, nós não somos os que vão ganhar por dinheiro, porque nós não temos. Nós não somos os que vão ganhar pela bala, pela violência, porque essa não é uma prática minha, e nós não somos aqueles que têm o nome da família tradicional. Nós somos aquele que tem raça. E é na raça que a gente vem construindo a trajetória de... A gente, na educação, a gente vem de pré-vestibular popular. Todos os anos, eu entrei para a universidade com pré-vestibular que nós criamos, mais nós. Todos os anos eu aprovo jovens na universidade, porque eu quero ver o melhor para minha cidade. Isso em ano de eleição ou não em ano de eleição. Minha mãe, que foi a vida toda empregada doméstica, depois que eu entrei... Fez pedagogia, né? Entrou para a universidade agora e está fazendo pedagogia. Essa é a minha visão. Então, assim, eu venho dessa área e eu fui para o PSB, que é o que você perguntou, eu fui para o PSB porque eu encontro no PSB uma ponte de diálogo. Eu acho que o nosso mundo, a gente está vivendo muito em extremos. E os extremos não são bons. A gente precisa ter a diversidade de ideias. Nem todo mundo pensa igual e não precisa pensar igual. A gente precisa ter a democracia. A democracia garante que as ideias divergentes encontrem pontos em comum para realizar uma política pública. É isso que a gente precisa. E o poder público tem que ter essa capacidade de ouvir. Um bom gestor é aquele que ouve, Sim. que dialoga, que cria pontes. E eu acho que o PSB representa um pouco dessa ponte no Brasil. Posso citar o exemplo aqui de um excelente gestor, que é João Campos. Um jovem, igual a mim, da mesma idade que eu, e que tem a prefeitura... Do Recife? Do Recife, de uma capital, e que tem a prefeitura melhor avaliada desse país. Porque sabe governar. E ele é liberal, né? Eu acho que o João Campos está no PSB. O PSB é o Partido Socialista Brasileiro. Eu acho que dentro do PSB nós temos gente que pensa diferente. Mas eu acho que tem gente que entrega uma boa gestão pública. Nunca tive essa oportunidade de discutir ideologicamente com o João. Eu sou do campo da esquerda. E dialogo com companheiros que são do campo da direita democrática. Eu não tenho problema com isso. Acho que isso é importante. Acho que o Alckmin é um cara que no PSB representa esse diálogo. Foi importantíssimo. Olha que figura importante nós temos na presidência da República. Alguém que é experiente, alguém que foi antagonista, diferente do presidente Lula e que em algum momento percebeu que por bem do Brasil era importante ter uma unidade para garantir o quê? A democracia. Porque a linha de corte hoje não é entre quem é de esquerda ou quem é de fascismo, direita. Né? A linha de corte é quem defende a humanidade, quem defende direitos como liberdade de expressão, liberdade do voto e a garantia do voto, quem defende direitos como direito à vida, a proteção integral da vida humana, quem defende ou não a barbárie da destruição desenfreada da natureza ou a preservação dela, quem defende ou não direitos de garantia social, você não garantir com que a população, independente de você ter economicamente ou não, ter acesso à saúde, é um absurdo. As pessoas não podem ter acesso à saúde ou não a partir de quanto elas têm no bolso. Você permitir que a população tenha acesso à educação não pode depender de quanto a pessoa tem ou não tem no bolso. Eu sei que esse PSB é o PSB que eu gosto, é o PSB que eu defendo e estou muito feliz em estar no PSB. Estão encrencando com você com relação à doação, que nem encrencaram lá no outro? Não, pelo contrário. Acho que o PSB me acolheu de uma forma como eu nunca fui acolhido. Nossa candidatura está entre uma das prioridades nacionais. Eu tive agora na Executiva Nacional, encontrei com o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, tive a possibilidade de falar com ele sobre Caxias, falei com ele sobre a situação da fome, porque a gente vem da campanha Tem Gente com Fome, Sim. que leva o nome do poeta Solano Trindade, que foi um dos poetas, morou em Caxias, e falamos com ele também da situação do diálogo com os evangélicos, que é do grupo
da onde eu venho, eu sou evangélico. Eu ia até te fazer uma pergunta sobre isso. E aí o PSB aprovou na Executiva Nacional que a nossa candidatura está entre as prioridades, junto com o João Campos, em Recife, junto com a Tabata, em São Paulo. A gente está criando pontes. E sim, eu já tive minha divergência, eu venho de outro partido, que é o PSOL, que é um partido que eu tenho orgulho de caminhar do lado. Então hoje o PSOL e a Rede estão apoiando a nossa candidatura. É normal ter divergência e é por isso que a gente tem que escolher dentro do nosso campo onde a gente se posiciona. E o PSOL, sem dúvida, é um partido de ativistas, um partido que tem mobilização social, que tem uma bancada federal, que eu tenho muito orgulho de dialogar. Aqui no Rio, quero ressaltar Henrique Vieira, que é meu amigo, quero ressaltar Talíria Petroni, que é candidata a prefeita em Niterói e que o PSB vai estar caminhando junto dela. E a gente está caminhando, como a gente aqui no Rio caminha ao lado do Eduardo Paes, que tem feito uma gestão importante para a região metropolitana do Rio de Janeiro. O PSB é esse partido de diálogo, de ponte. E eu tenho muito orgulho, estou muito confortável em estar nisso. Temos recebido doações de campanha, porque é importante. Toda doação de campanha. Eu quero falar aqui isso para você. Olha, eu não vou receber doação de empresa de lixo, eu não vou receber doação de empresário da saúde. Agora, existem aqueles e aquelas que querem apoiar uma campanha. Desde aqueles que têm R$10 para doar, e se você tem R$10 para doar, doe para minha campanha. A gente vai abrir uma cavaquinha para você fazer a sua doação. Agora, se você tem um pouco mais do que R$10 e pode doar, pessoas como Walter Salles, pessoas como Armínio Fraga, como João Moreira Salles, como Neca Setúbal, como dizer que a Neca não tem uma contribuição fundamental para o combate ao racismo ambiental, para o combate para a defesa da natureza. Ela que teve aliada, por exemplo, da Marina Silva durante o processo, que foi Marina Silva que está no atual governo, Marina Silva que é da Rede, Marina Silva que hoje é uma das melhores ministras desse governo, reconhecida no mundo todo, que está trazendo recursos para o Brasil pelos seus recursos que a gente já tem, que são os nossos recursos naturais. Essa Marina Silva que é da Rede que tem a vice na nossa chapa. Então, assim, eu sei qual campo eu tô. O outro lado é que precisa definir seu campo, que foi aliado do antigo presidente. O outro lado emprestou cartão de vacina falsificado e teve secretário preso por causa disso. O outro lado pula de lá para cá. Então tem gente que apoiou o presidente. Agora que o presidente não está mais na República, não apoia mais, mas nós não temos problema. Nós sabemos o nosso lado. Bem, então, agora que você já... Eu vi o aviso, valeu. Agora que você posicionou aí, tranquilo. A Beatriz, ela tem uma pergunta, né, que é baseada nisso aí. Vai lá, Beatriz. Eu vou complementar sua pergunta. Vai lá. Então, a minha pergunta é do grupo da minha família, que é um grupo de uma galera lá de Caxias, lá da Doutor Laureano. Mais precisamente ali de perto da Pensão da Sol, aqui eu fazendo merchan para várias pessoas que nem patrocinaram a gente, inclusive. A pergunta é a seguinte... Wesley, você está pleiteando espaço em um campo onde já outros 2 pré-candidatos colocados, que é o ex-prefeito Zito, pelo PV, e o deputado federal Marcos Tavares, pelo PDT. Como você pretende superar o eleitorado conservador que deu a Jair Bolsonaro uma vitória sobre Lula no segundo turno no ano passado? Tá, vamos lá. Só complementando. A galera do Zap... A tia do Zap, a vovó do Zap, a mamãe do Zap, meu pai, minha mãe, seu pai, sua mãe, seu tio. Como conversar, como convencer, como que você vai mudar, né, esse voto que está indo para o outro lado? Primeiramente, eu queria mandar um beijo para sua família, que é lá do Parque Laureano. Um beijo para todo mundo ali do Laureano. A gente quer dialogar com todos os bairros. E nós não somos da lógica que território tem dono. Nós somos da lógica que a cidade é nossa. É minha, é da sua mãe, é de todo mundo que trabalha nessa cidade. E aí, a primeira pergunta é que eu quero chegar no segundo turno dessas eleições. Vão ser uma eleição de 2 turnos. Sim. E nesse primeiro momento, eu estou pedindo para você fazer uma aposta. Uma aposta que não é entre esquerda e direita apenas. É uma aposta entre a antiga política de Caxias e a renovação. Você que quer algo novo, você que quer uma nova ideia, você que acha que precisa melhorar, tem uma candidatura que é a nossa.
Todas as outras já tiveram suas oportunidades, já governaram a cidade e se governam juntos essa cidade por 30 anos, gente. A gente vai sim dialogar, e aí eu quero pegar essa pergunta, que é: como você pretende superar o eleitorado conservador? Eu não quero superar o eleitorado conservador, quero conversar com quem é conservador. Eu não acho que quem é conservador é meu inimigo. Pelo contrário, em muitas ideias, a gente se alinha. Eu sou evangélico. Era isso que eu ia falar também. Eu venho do público evangélico. Não tem... O público evangélico é um público conservador. Sim. Eu tenho ideias conservadoras. E eu quero dialogar. Essa ideia de que eu tenho que superar o conservador. Não, você que é conservador, que tem as suas ideias... Você tem que ter suas ideias respeitadas. O que a gente precisa é que haja um diálogo na democracia entre as ideias. E um diálogo que vise o bem comum. O bem comum. E aí eu não tenho vergonha de dizer que a tiazinha que está lá recebendo uma mensagem no Zap, que vai na igreja católica todo domingo, ou que vai na igreja evangélica todo domingo. Lembrando que eu não estou menosprezando não, tá? Isso aí, não, a minha mãe, meu pai... A gente tem que dizer, né, se a gente para e eu para não tenho analisar, vergonha de dizer tá? que muitas vezes o campo da esquerda menospreza, ataca, não dialoga, e eu não quero fazer isso. Eu quero dialogar com os evangélicos, que é da onde eu vim. Eu sou da terceira família de geração de falou, pastores. né, seu avô, meu avô era pastor, meu bisavô era pastor, e meu pai é pastor, Assembleia, e eu sou né? crente. Isso, Assembleia de Deus, sou crente. Vou estar domingo no batismo lá da igreja, batizando novos jovens, porque a minha fé, ela não é, e eu não quero negar a minha fé. A minha fé, ela quer o melhor para esse mundo. E aí, é isso que eu ia falar, eu não tenho dúvida que essa tia, se ela é inclusive evangélica, cristã, ela segue Jesus. E aí Jesus defende que todo mundo tem o que comer. Se tem gente que tem fome, a gente quer resolver esse problema. Jesus defende, tem um versículo que eu acho lindo, que é: tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste de beber. Quantos bairros de Caxias sem água? Tive sede, me deste comer. Estive preso e foste me ver. Estive doente e foste me visitar. A gente não quer resgatar os nossos jovens que estão indo para o caminho errado. Quem resgata esses jovens são política pública, dando trabalho, dando educação. Senão a gente vai ter uma cidade mais violenta. Tive doente e foste me visitar. Se a gente não vê a situação que fica, uma pessoa... Eu tive gente doente da família. Se você não vê uma situação que fica, uma pessoa quando necessita de um atendimento médico e não tem a máquina para fazer o exame e não tem o médico naquele dia, você ia ficar desesperado. Era estrangeiro e foste me visitar. Aqueles que vêm de fora. A gente tem uma cidade formada por nordestinos, uma cidade formada de gente trabalhadora, gente que se ajudou e sabe o que é precisar de ajuda, vir de fora de um outro lugar. Então, eu não quero superar, eu quero dialogar. E isso essa é a minha função. E eu acho que eu vou fazer isso. Novamente falando, eu estou animado e eu quero chegar no segundo turno dessas eleições para disputar, aí sim, de igual para igual. Ótimo. Beatriz, nós recebemos aqui muitas mensagens no chat. Tudo, deixa eu ver. Ai. Enquanto nós estamos analisando as mensagens, eu vou perguntar ao meu conterrâneo o que ele espera do seu próximo gestor, né? O que ele tem visto e o que ele espera para melhorar a situação. Bom, eu espero que, primeiro, que dê continuidade, né, às obras que estão acontecendo na cidade, né? Principalmente, voltando lá para o nosso problema lá das enchentes, que se faça uma obra de infraestrutura grande, né? Não só lá no Jardim América, mas em outros bairros, né, que precisam. Os bairros precisam de melhoria na infraestrutura, né? Porque se não fizer obra de infraestrutura, a enchente vai continuar. Se não melhorar, se não fizer obra, não tiver planejamento para habitação, para receber essas famílias, se não tiver esse processo, a coisa não vai mudar nada. Entendeu? Se não fizer uma obra de infraestrutura boa, grande, uma coisa estudada, pensada, não vai mudar. Demorou 10 anos, né? Para ter essa enchente braba como teve agora. Sei lá, se vai demorar 10 anos de novo. Os moradores, quando chove... O intervalo está diminuindo, né? Exatamente. Quando chove forte, por exemplo, esse começo de março, anunciou aquela tragédia que ia ter chuva, Graças a Deus essa chuva não chegou no Jardim América, mas choveu. Em vários lugares choveu. Teve tragédia, teve problema sério, morreu gente, né? Mas lá no Jardim América não aconteceu. Mas as pessoas estavam... Se o tempo fecha, escurece o céu,
Tem ameaça de chuva, tá todo mundo desesperado, tirando o carro de onde está, levando para as ruas mais altas. Fica todo mundo, ninguém dorme. Porque estão comprando de novo as coisas. As coisas estão sendo entregues agora na casa deles novamente. E o medo de perder tudo de novo é muito grande. Quem pode tá se reorganizando, fazendo obra, construindo na parte de cima da casa. Verdade. Tem muita gente fazendo isso. Mas também nem todos podem fazer isso. Verdade. E estão ali. Então, o que eu espero muito, que ele tenha um governo, se ele ganhar, né? Se ele ganhar, o nosso futuro governante, se for der continuidade, se for o Eduardo Paes, né? E o outro, que pelo menos tenha, que isso não acontece nunca, né? Que quem entra, para o que o outro fez, começa tudo de novo, e o povo fica no meio disso, né? Sofrendo. Vamos torcer para que o novo gestor seja abençoado para poder fazer uma boa gestão para o povo. Beatriz, você quer ler ou eu leio? Quero mandar um alô para os ouvintes que estão ao vivo. Quero agradecer a presença de vocês. É muito importante, né? Ainda mais por essa ser a nossa primeira live. Agradecer ao Cristiano Paiva, a professora Andréa Mota e a Ana Félix também, que deixaram lá uns recadinhos. E a Raquel Guimarães. A professora Andréa Mota lembrou aqui de uma maneira fenomenal a Carolina Maria de Jesus, que falava já de racismo ambiental em quarto de despejo. E assim... A Andréia, ela já participou do Tabloide Negro, falou do episódio sobre cotas. Ela é professora do IFRJ, eu acho que agora eu não lembro se é eu acho que é de Nilópolis, né? E ela é maravilhosa. Baixadona. Ela é fechadona. Nossa amiga aí. Que muito obrigado. Obrigada. Então, acho que é isso, né? Acho que sim. Pré-candidato Wesley, você quer dizer mais alguma coisa? Mostra para nós como vai ser. A sua estratégia vai ser... Você só vai onde tem ar-condicionado ou você vai realmente nas pessoas? Porque eu tenho uma crítica a alguns partidos que eu só vejo eles onde tem ar-condicionado. Eu não vejo... Lá em Jardim América eu só vejo aqueles senhores que fazem obra de asfalto, né? Mas eu não vejo... Eu vou responder antes pra ele, vou fazer... Ah, tá. Vou interromper aqui. Cara, de lá de onde o Wesley vem, ar-condicionado é luxo. Você não tá entendendo. Entendeu? É uma outra realidade, porque assim, o que chama a minha atenção é de onde essas pessoas partem, por que elas tratam também as pessoas assim, por que desse descaso com a gente, né? Ele vem mesmo de uma comunidade. Então, assim, é totalmente diferente da realidade da maioria. Sapo, né? Então, é isso que eu ia falar. Eu ia responder essa pergunta dizendo, eu não vou, eu tô lá. Sim. Eu sou lá do Morro do Sapo, morador do Morro do Sapo, na Rua Himalaia. Isso. Quem quiser ir lá visitar, fica à vontade. Nossa igreja. Viu, gente? Pode procurar a Igreja Projeto Além do Nosso Olhar. Tá lá todos os dias, à tarde, atendendo mais de 70 crianças. Maravilha. Com um projeto de complemento escolar, com uma cozinha solidária, matando a fome das pessoas. Eu estou lá. E eu digo que a esquerda tem que chegar, esse grupo que eu represento, aonde o Uber não chega. É depois da barricada, irmão. Sim. Então eu vou visitar cada bairro dessa cidade. Se você quiser me chamar, é só entrar no meu Instagram. Eu vou em cada bairro. E não vou só nas feiras, não, porque eles vão só na feira. Comer pastel. Eu vou na feira, mas eu vou na sua casa. Eu vou na sua casa, prepara um cafezinho, adoro um cafezinho. Vou na sua casa tomar um café pra gente conversar, se conhecer, construir laços cada vez mais com mais gente da nossa periferia, do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto distrito, que muitas vezes ninguém chega lá, não é bem atendido. Então nós vamos estar, sim, onde o povo está. Eu acho que o político tem que estar aonde o povo está. A cabeça pensa aonde os pés pisam. Então é um pouco isso, e é assim que eu pretendo fazer política. A gente tem um lema, como você perguntou, qual é o caminho? É combater a desigualdade de todas as suas formas, em todas as suas camadas, e garantir sustentabilidade. A gente quer fazer isso se faz através de educação, isso se faz através de combate à fome, isso se faz através da defesa do meio ambiente. São lugares onde eu tenho uma história que me referencia, e é isso que me diferencia dos outros candidatos.
Wesley Teixeira, pré-candidato à prefeitura de Duque de Caxias, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho que agradecer vocês, terminar fazendo isso, agradecendo vocês. Foram super acolhedores, chamaram a gente vem com todo prazer, porque dá essa visibilidade, que é o que falta. Minha maior dificuldade nessa campanha não é o outro, porque os outros têm uma alta rejeição, a população está cansada, e eu sinto isso todos os dias. Nossa maior dificuldade é ser conhecido. Então, se você que assistiu, gostou, divulga para mais gente, divulga o Tabloide Negro, porque faz esse papel fundamental. Muito obrigado e me permitiram conhecer o Carlinhos, que eu fiquei muito feliz em conhecer mais um amigo aí. É assim que a gente vai formando essa rede do bem. É assim que a gente constrói. Quero agradecer o Carlinhos também por Olha estar eu aqui interrompendo a com a gente. Beatriz, que absurdo. Que absurdo. Ele gosta. Me interrupting. Quero agradecer o Carlinhos também pela disponibilidade. Quero agradecer também por compartilhar com a gente um pouco da sua vivência, né? Por também mostrar para as pessoas que existem outras pessoas fazendo, né, o que o poder público não faz. Pelo menos dialogando com a comunidade, que isso é extremamente importante. Sem dúvida. Eu fico muito feliz e honrado pelo convite do meu amigo Petit, né? Da oportunidade de falar do nosso jornal, do Liberdade de Expressão, falar um pouco do nosso projeto que a gente desenvolve, que é a capoeira, principalmente. O carro-chefe do projeto é a capoeira. Temos capoeira, percussão e kickbox. Mas o carro-chefe é a capoeira, que é uma coisa assim histórica, né? Para vocês terem noção, lá tem a praça. O bairro tem algumas praças, tem a Praça da Sete, que é uma das principais, né? Chama bastante atenção. O projeto dele fica lá, quem passa pelo bairro vê lá um monte de criancinha de calça branca dando pirueta, dando pontapé, né? Uma coisa muito bonita. É um resgate, né? Muito gratificante. É um resgate e é a continuidade da história. As crianças vão aprendendo, conhecendo muito, porque as músicas de capoeira contam muito um pouco da história do sofrimento do negro, né? De toda a força, né, que os negros tiveram, né? E que tem que ter, porque todo dia é uma luta, nada é fácil. Nada é fácil para ser negão, não, né? Não é mole ser negão, não, parceiro. É difícil, né? Tudo é um pouquinho mais complicado. Mas a gente está ali, eu fico feliz por essa oportunidade e eu desejo que esse tabloide negro aí continue avançando. Junto com Liberdade de Expressão. E se Deus quiser, conte com a gente. Um último agradecimento é a Bia, né? A Beatriz. Temos Ludmila. Sim. Temos Beatriz. Essas mulheres negras que estão a toda aí bombando e representando a gente tão bem. E amanhã, essa semana, ainda teremos a vitória do Davi no BBB para alegrar mais gente. É verdade, é verdade. Essa semana tá difícil para vocês. A gente tá vencendo tudo, chato. irmão. Isso aí. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Até a próxima. Encerrou.